Olha, já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Olá, aqui estamos nós, mais um episódio de Ignorantemente. Já vamos no episódio número 12. Esta semana trago um tema que poucos falam, mas muitos se interessam, pelo menos é o que eu acho. Vamos falar sobre o mercado de trabalho e como navegar neste mundo que para muitos de nós ainda é uma incógnita. Hoje vou estar aqui à conversa com o Gonçalo Rodrigues. O Gonçalo é partner na Winning, mas não se deixem enganar pelo seu fato e gravata, porque pelas suas próprias palavras é uma pessoa com personalidade de personagem. Não tem uma relação muito boa com a fruta, mas em sua defesa o problema está nas texturas. Bem-vindo, Gonçalo! Esse argumento da fruta foi claramente comprado. Claro que sim, eu tive que ir fazer a minha research. Exatamente. Já desconfiava. Exato. Obrigado pelo convite. Nada. Olha, Gonçalo, gostava de começar por explicar às pessoas o que é um partner, porque acho que há muita gente que não sabe, e eu própria tive que ir fazer o meu trabalho de casa, mas pronto, gostava que fosses tu a explicar. Se estivermos a falar no matrimónio, normalmente é o teu parceiro de vida. Okay. Não é o caso. Não é o caso. O que é um partner? O partner é muito ligado à carreira de consultoria. Okay? É uma expressão que não é tipicamente usada numa carreira normal, regular, em que tens os diretores, os gerentes. A carreira de consultoria, tu entras como analista, depois passas a consultor sénior, a manager ou gerente, depois a senior manager, dependendo da consultora em que estás, e depois a partner ou associate partner e partner. E o que é que significa ser partner na prática? No meu caso, eu não sou um partner com equity, ou seja, não tenho capital na empresa, sou um partner assalariado, mas implica que tu tens um cargo de direção numa determinada área de consultoria, é o equivalente a um diretor. Ok, pronto. Acho que... É um nome pomposo para dizer diretor. Sim, exatamente, acho que foi claro. Então vamos passar já direto ao tema que nos traz aqui esta conversa hoje. Gostava de começar assim por uma pergunta mais geral, também foi a sugestão tua, por isso vamos a isto. Qual é que é o papel do trabalho na sociedade? Ou pelo menos como é que tu vês neste caso? Primeiro, só para esclarecer, eu sou ignorante neste tema. Eu sou relativamente interessado, mas dando aqui nota do podcast, o meu trabalho é trabalhar com empresas. Vou estando mais ou menos perante o tema, mas não sou propriamente um economista, muito menos um economista especialista em trabalho. Mas porquê é que o trabalho é importante na sociedade? Ou qual é que é o papel na sociedade? É, no fundo, manter isto a funcionar. E o que é manter isto a funcionar? É manter o mundo a funcionar. Não é à toa que nós chamamos a nossa sociedade de consumo. Okay. É fácil ouvir isso. E porquê é uma sociedade de consumo? Porque a gente, enquanto pessoas, o que fazemos é, em sociedade, produzir e consumir bens e serviços. Ora, o trabalho serve mais ou menos para isso, para manter as coisas mais ou menos equilibradas. Ou seja, eu, enquanto consumidor, consumo bens, gasto o meu dinheiro, e enquanto trabalhador, ajudo a produzir bens e serviços. O que, em tese, é tramado, porque levanta uma questão que é, porque é que nós trabalhamos? Não é? E porque é que nós trabalhamos? Se tu perguntares aos teus amigos porque é que eles trabalham, então, Francisco, tudo bem? Bom dia. Olha, porque é que tu trabalhas? E eles, adoro o meu trabalho, tenho um propósito inacreditável, levanto-me todos os dias, e nunca vão falar em dinheiro, nunca vão dizer, ganho bem, ou nunca vai ser um tema. E, de facto, quando tu fazes a pergunta, isto vai logo eliminar metade das pessoas que estão a ouvir o teu podcast, porque é que nós trabalhamos? Apesar de eu acreditar plenamente que o trabalho tem um papel social, até de afirmação social, e tem um papel, muitas das vezes, para seguires alguns propósitos da tua vida, acho que, em tese, nós trabalhamos para fazer dinheiro. Sim. E eu sei que não comecei muito romântico, mas vou para o contraponto do que eu estava a dizer, que é, nós trabalhamos para fazer dinheiro, e há alguns de nós que têm a sorte de fazer coisas que gostam, e alguns ainda com muita sorte, que é fazerem coisas que gostam e ganharem dinheiro para viverem com boa qualidade de vida. E, em contraponto com isto, há um texto maravilhoso de um cronista brasileiro que se chama António Prata, e chama-se A Coifa Uruguaia.
E basicamente é uma tese dele, ele recebe 3 pessoas para lhe fazer um orçamento de uma churrasqueira em casa e ele tece ali um conjunto de comentários sobre o propósito do trabalho, olhando para a forma como cada uma destas pessoas lhe dá um orçamento para uma churrasqueira. E para além de ser giro, porque se fala pouco de churrasqueiras quando se fala de mercado de trabalho, o livro em que está essa crónica, acho que é da Folha de São Paulo, mas há um livro em Portugal dele que é Meio Intelectual, Meio de Esquerda, é da Tinta da China, e tem essa crónica lá metida no meio. É muito boa para contrapor a minha parte não romântica. E como é que isto tudo começou? Como é que começou? Ou seja, se nós pensarmos há uns bons anos atrás, o mercado de trabalho não tinha nada a ver com aquilo que é o mercado de trabalho neste momento, e se calhar acontecia muito a coisa de troca por troca, não é? Eu lembro-me, agora tu estavas a falar sobre isso e a responder à minha pergunta, e eu lembro-me que eu já estive num projeto de voluntariado e não fazia parte da minha equipa, mas era uma outra equipa que estava a fazer voluntariado no Brasil, num projeto que se chama Cabra Nossa, e basicamente era uma vila muito pequenina em que eles praticamente não tinham dinheiro, e então a troca deles era as cabras. E tudo o que eles faziam na vila, tudo o que queres um pão, então dá-me leite da tua cabra. Tudo o que eles faziam na vila era em redor das cabras. E por isso, com isto tudo, agora extrapolei aqui um bocadinho, mas pronto, com isto tudo que eu estou a dizer, aquilo que eu te quero perguntar é como é que evoluiu o mercado de trabalho e como é que nós chegamos onde estamos agora e quais é que são as principais diferenças? Vou tentar fugir das cabras. Ok. Mas não fugindo, porque disseste uma coisa engraçada, que é eles não têm dinheiro, ou quase não há dinheiro. E o dinheiro tem um papel significativo na forma como nós concebemos o mercado de trabalho. Mas eu vou voltar atrás. Nós, quase desde que somos caçadores-recoletores, trabalhamos. E esse trabalho foi-se complexificando à medida que as nossas sociedades foram complexificando. Grécia Antiga, o trabalho, e a meu ver bem, era mal visto. E era mal visto porquê? Porque era uma espécie de oposição à liberdade. O que na prática faz sentido porque era feito por escravos, portanto, naturalmente era uma oposição à liberdade. E o ócio era uma coisa boa, o tempo para pensar, refletir, filosofar, era uma coisa muito simpática. O Lutero postela uma coisa que é engraçada, que é o trabalho é um ato de serviço divino e de vocação, e torna a ideia do ócio uma espécie de pecado. Ou seja, o ócio é um pecado, é mau as pessoas não trabalharem. O trabalho dignifica homens, já ouvimos dizer isso milhares de vezes. E talvez aquilo que marca mais, ou pelo menos o fator mais importante do nosso mercado de trabalho atual, e que ainda tem muitos resquícios disso, é uma coisa a que nós chamamos a industrialização. Eu vou falar da atualidade, acho que é pragmático. Nós olhamos para, e estamos todos a bater palmas, e eu faço parte das pessoas que batem palmas do Joe Biden ter ganho as eleições nos Estados Unidos, mas esquecemos que houve metade da América que votou num tipo que para nós é obsceno, ou para nós, ou para quem valoriza a democracia, aquilo é estranho, mas foram 70 milhões de pessoas ou mais. É o segundo candidato mais votado da história, acima do Obama. Sim. E ele mas também... não te queria estar a interromper, claro. Mas também estamos a ver aqui num contexto de uma eleição que obviamente trouxe à baila muita gente que se calhar não votava e provavelmente não se ia preocupar se não fossem dois candidatos tão... antagónicos. Exatamente. Sim, mas as pessoas que votam, ou uma maioria, é difícil caracterizar os eleitorados hoje em dia, até porque há muitas coisas muito binárias e extremadas, mas há muita gente, sobretudo na primeira eleição do Trump, que são esquecidos da globalização e não são diferentes dos nossos. Eles também existem na Europa, como provam alguns movimentos populistas. E, portanto, nós só agora é que estamos a ver esses movimentos. Acrescenta-se uma coisa, que se calhar é a forma como está a evoluir agora, que é uma coisa chamada transformação digital ou digitalização, que não é fácil de explicar, porque ao contrário da outra revolução industrial, ou das pequenas revoluções industriais, que têm mecanismos e tipos de tecnologia muito concretos, este aqui vem de todo lado. A internet das coisas, as redes sociais, a forma como podemos agora ter manufatura aditiva, tudo se conjuga, e é altamente complexo, numa coisa que os economistas e os consultores chamam de sistemas ciberfísicos. Um bom pomposo para dizer que as coisas vão para online e para offline, e para físico e para digital. E é tudo muito rápido e tudo muito complexo. E
isto está-nos a trazer novos desafios. Claro. E se nós pensarmos no trabalho, em que nós basicamente, eu disse isto no outro dia, não gosto muito de repetir os argumentos que já dei, mas nós podemos dividir o trabalho em dois eixos. Um eixo em que um extremo é trabalho mais manual e outro trabalho mais intelectual, e outro extremo em que temos trabalho rotineiro, outro eixo em que temos um extremo com trabalho rotineiro e trabalho não rotineiro. Se nós pensarmos no extremo rotineiro, o que tu tens são trabalhos como, por exemplo, os de chão de fábrica, em que há máquinas, tens que tirar peça por peça, etc. E trabalho administrativo, por exemplo, estares a introduzir dados ou a emitir faturas. E depois, no extremo não rotineiro, o que nós temos é um trabalho não rotineiro, vou-lhe chamar mais manual, que é, por exemplo, de uma empregada doméstica, de uma pessoa que serve às mesas, ou um trabalho mais intelectual, que é, por exemplo, de um consultor, de uma agência de criatividade. E é engraçado porque parte destes trabalhos, sobretudo os rotineiros, estão a ser automatizados e nós ainda não sabemos até que extensão. Depois, o trabalho intelectual não rotineiro continua a ser um trabalho que dá algum prestígio e que continua a ser aquilo que nós chamamos a guerra pelo talento. Mas depois há um tema também no mercado de trabalho, que é estes trabalhos que não são rotineiros, que exigem algum grau de conhecimento, ou pouco, dependendo do trabalho, e que se prestam, e nós vamos falar provavelmente isto mais à frente, a modelos de trabalho mais flexíveis. Nós agora temos, e vamos falar isso mais à frente, os nómadas digitais. Exato. O nome é pomposo, mas será que é assim tão eficaz? E eu acho que é neste contexto em que nós temos aqui um equilíbrio tramado do que é que vamos fazer, porque já temos os esquecidos da globalização. Se nós juntarmos mais gente esquecida que não acompanhou as competências, o mercado de trabalho que tem evoluído de uma forma que criou uma classe média que faz de alguma forma, garante que a nossa sociedade é mais ou menos moderada, pode criar entropias e cisões semelhantes àquelas que estamos a ver, mas com um bocadinho mais de força. Isso preocupa-me. Desculpa só, eu sei que isto é sobre o mercado de trabalho, mas é muito difícil falar sobre o mercado de trabalho porque tem a ver com o consumo e tem a ver com política e é quase tudo misturado. Portanto, desculpa se eu estiver à deriva, por favor, puxa-me, que vai acontecer muitas vezes. Está tudo bem. Se tiver que puxar, eu puxo. Ok. Olha, queria perguntar-te agora, porque estávamos a falar aqui muito numa prática do mercado de trabalho. E em termos de mentalidade, eu acho sempre interessante perceber, e por exemplo, eu tenho uma família que adora discutir temas e nós gostamos, mesmo quando não concordamos, nós gostamos mesmo de estar ali a discutir os temas. Exatamente. Até se for preciso alguém decidir, olha, a conversa acaba aqui porque não estamos a chegar a um consenso. Mas normalmente conseguimos discutir de uma forma saudável. Como é que muda a mentalidade, por exemplo, se nós pensarmos nos nossos avós, se pensarmos nos nossos pais, se pensarmos em nós, na geração de hoje em dia, porque a mentalidade para trabalhar é completamente diferente. Muito diferente, e eu acho que ainda há uma coisa mais significativa, que é a distância entre gerações aumenta, a distância intelectual e processual entre gerações. A geração do meu pai e da minha mãe, ou do teu pai e da tua mãe, estão mais próximas daquilo que eram os valores das gerações dos teus avós, do que nós estamos próximos e por aí adiante. Exato. Dos nossos pais. Mas se calhar, orientando isto para o mercado de trabalho, a geração dos avós é conhecida como aquela que trabalhou bastante no duro. Nós dividíamos uma sardinha para 3 pessoas. Vocês sabem lá o que é passar fome. A geração dos nossos pais, genericamente, aquilo que nós chamamos de geração X, acho que é ali geração X. Sim. Nunca sei. Os baby boomers, não é? Os baby boomers acho que são mais os avós. Ah, é? Acho que estão mais para os avós. Pois é, porque é assim. Mas essa geração, primeiro começou a ter um maior nível de literacia mais disseminado. E aqueles que não tinham literacia, que é o caso, por exemplo, dos meus pais, conseguiram ter as contas mais ou menos em dia, mesmo uma classe média baixa, para, tendo um trabalho que eles encaravam como um trabalho para a vida, ou um trabalho menos flexível, não lhe quero chamar garantido porque o trabalho nunca é garantido, mas mais estável, e olharam para isto como um mecanismo de ascensão social dos filhos, a próxima geração vai ter aquilo que eu não tive. Ok, boa. E esse contrato social é engraçado, porque essa flexibilidade vinha com uma contrapartida, que era o meu filho vai ter uma vida porreira. E esta geração dos millennials, e deixa-me só dizer-te uma coisa sobre a geração dos millennials, é que a definição técnica vem desde os anos de 1980
até 1996. Acho que ainda te apanha. Ainda me apanha. Ainda bem. Portanto, 95. Nós temos millennials que estão a chegar aos 40 anos. E importa pensar um bocadinho nisso, que é, quando nós falamos de millennials, há sempre uma ideia. Fica aqui atrás uma coisa muito jovem. Sim. Uma coisa super jovem. São os jovens e uma coisa super digital. E eu lamento, mas eu conheço muitos millennials, e não é preciso ir aos 40 anos, aos da minha geração e eventualmente da tua, que têm trabalhos como ser caixa do Pingo Doce ou do Continente, estar numa cozinha do McDonald's, estarem a vender coisas no Uber Eats. Não estou a depreciar esses trabalhos, estou a dizer que não é uma coisa assim tão fancy como nós queremos pintar. Qual é que me parece que são os problemas desta geração millennial? O que é que está a acontecer? Primeiro, estamos perante a primeira geração que, à partida, os estudos indicam que vai ter um nível de vida inferior àquilo que era o nível de vida da geração que lhe antecedeu, o que é raro. E vai ter esse nível de vida exatamente por isso que eu estava a dizer. Ou seja, nós mandamos muitos trabalhos para fora. E agora como é que nós podemos competir com a China na Europa? É a liberalizar um bocadinho o mercado laboral. Ora, se eu o flexibilizo, se eu o liberalizo, diminuo determinadas condições. E, à partida, há pessoas que vão ganhar mais, outras que vão ganhar menos, as desigualdades estão genericamente a aumentar, mas é uma geração que perdeu a esperança dos pais. Os pais tinham esperança neles, mas já não têm. Aliás, basta estar num jantar de família e ouvir o que é que se diz sobre o que é que acontece aos miúdos que agora vão trabalhar. E esta geração arranjou mecanismos que eu acho graves, acho mesmo graves, para se defender desta flexibilidade. Porque parece que gosta dela, mas eu não sei se gosta assim tanto. Primeiro, e que mecanismos são esses? Eu acho que têm quase todos a ver com jargões ou chavões, porque esta geração é uma geração de causas, e toda a gente diz que é uma geração de causas, mas é uma geração de causas sintetizadas, ou seja, são causas já compradas, já vêm de fora, e basta tu pensares que os incidentes da Esquadra de Alfragide há uns anos atrás, do mais puro racismo em Portugal, não tiveram a mesma dimensão social de manifestação que teve o tema do George Floyd. Porquê? Porque já vinha sintetizado e nós temos mais facilidade em agarrar causas sintetizadas, que já vêm trabalhadas, já vêm com branding. Ainda bem que há manifestações agora, e é pena não ter havido no passado. Mas, por um lado, agarramos muito nestas sínteses. Okay. E dentro dessas sínteses estão coisas como nómadas digitais, freelance, own work, o que tu quiseres chamar, que não são nada mais, nada menos que um disfarce de relações laborais muito mais frágeis. E ainda juntas a isto outra coisa, que é, não, nós não queremos ativos, nós não precisamos de carro, nós não precisamos de casa, alugamos, vivemos no mundo, o que te cria uma incapacidade de subir naquilo que é o elevador social, está mais ou menos estragado, porque uma das formas de tu subires é acumular ativos, capital. Ora, foi uma geração que agarrou muito bem estas sínteses, e obviamente que isto não é geral para toda a gente, mas tu consegues rever isto nesta geração, e que, curiosamente, por causa desta flexibilidade, é muito mais... Não sei se é só por causa disso, aliás, estiveste aqui a falar sobre problemas de saúde mental, alguém saberá falar disto melhor do que eu, mas esta flexibilidade e a dar sempre a correr atrás do prejuízo e trabalhar muito mais que os outros. Aliás, nós arranjámos uma maneira de dizer que ser workaholic é fixe. Sim. Cria uma geração que é provavelmente aquela com maior permeabilidade a desafios de saúde mental e depressão e ansiedade. E eu tenho visto coisas que me preocupam. Eu vim estudar há pouco tempo que é uma geração cada vez menos crente na democracia, o que também isso é assustador. É assustador. E depois há uma geração que vem a seguir, eu vou ser rápido, já não, estás a tempo, que é a geração Z, que eu já não me arrisco a falar. A geração Z também ainda é difícil, não é? Porque ainda não... Pelo menos sobre este tema em específico, porque ainda não entraram no mercado. Mas já consegues ver coisas. Eu já consigo ver algumas coisas. Já consigo ver algumas coisas da transferência, desse spam de atenção. Que é uma geração que já viveu, já conheceu o mundo através de um ecrã. Nós conhecemos o mundo e depois apareceram ecrãs. Exato. Há uma geração que já conheceu o mundo através de um ecrã. E para cada jogo de Minecraft que te estimula a mente e é interessante, há 300 mil distrações que são puros vazios intelectuais. E há um efeito, eu descobri isto há pouco tempo, há um efeito que é o efeito Flynn, que foi descoberto por um psicólogo australiano e como tudo na vida tem o nome dele. E ele descobriu que a cada geração que passa,
a tendência é para que o teu QI aumente daquela geração, porque acumula conhecimento, acumula ferramentas. E é curioso que é previsível que esta geração X tenha um QI inferior. E há uma coisa que eu acho muito piada. A geração Z. A geração Z, perdão, tens razão. E há uma coisa que eu acho piada e que já começa a reparar em malta que vem trabalhar comigo mais nova, que é eu pedir, e na minha indústria isso acontece muitas vezes, pedir, faz-me uma análise ou vai-me estudar este tema. E a malta parece-me passado meia hora a dizer, já estudei. Como é que tu já estudaste? Não dá, é impossível. E pronto, eu acho que ainda não é possível nós aferirmos onde é que isto vai, mas é uma geração que também não me deixa totalmente tranquilo. Portanto, eu estou só a ir às partes más. Sim. Há partes boas, obviamente, de nós termos ferramentas que nos permitem trabalhar em qualquer sítio do mundo. Olha, nesta brincadeira da pandemia, eu acho que há uma geração que está mais preparada para trabalhar em casa. Todas as nossas maiores virtudes concentram em si os nossos maiores defeitos. Sim, o lado bom e o lado mau. Nas gerações isso acontece também. Olha, e falando mesmo disso da pandemia... Como é que isto tudo, porque neste momento estamos a gravar o podcast e ainda estamos em pandemia, estamos no meio de uma pandemia mundial, como é que isto tudo afetou o mercado de trabalho e todos os setores foram afetados da mesma forma? Esta pergunta é um bocado... Sim, a resposta é afetou e não foram todos afetados da mesma forma. Mas lembras-te de eu ter falado de nós vivemos numa sociedade de consumo. Pensa que houve um momento no tempo em que parámos de consumir abruptamente. Sim. E toda a nossa vida está feita para nós consumirmos. Sim. Eu lembro-me da minha mãe me perguntar, Gonçalo, mas como é que há empresas que dizem que não têm dinheiro para a próxima semana? Porque nós temos uma estrutura, em particular em Portugal, porque nós temos pouco capital, somos empresas mais alavancadas em dívida, não vou estar aqui para os termos técnicos, mas nós temos uma cultura de eu estou a viver do consumo. Exato. O que é que aconteceu? Fez com que nós, para resolvermos uma urgência sanitária, tínhamos criado um drama económico e social cuja extensão nós ainda não conseguimos perceber bem. E eu acho que estamos a ser demasiado positivos em relação a isso. Em Portugal, porque é que isto afetou muito o emprego e afetou muito alguns setores? Se nós pensarmos quais é que foram os setores ou quais é que foram os mecanismos que nos fizeram recuperar da crise financeira, foi uma coisa chamada turismo, que a brincar representa 7% do nosso emprego. E 20% das exportações totais, 50% das nossas exportações de serviços. E de repente tens um baque gigante num país que descobriu que era giro vir cá gente durante os últimos anos e que se reformou para que isso acontecesse. E por outro lado, aquilo que tinham sido os setores que tinham crescido e que tinham tido algum dinamismo, aquilo que nós chamamos de setores exportadores, e que têm muitos custos tecnológicos, fabris, de ativos fixos tangíveis, máquinas, que são coisas caras, e que estavam a crescer o calçado, o têxtil, o automóvel, em que nós temos algum peso do ponto de vista de componentes, de repente deixaram de ser a alavanca do nosso crescimento. E, portanto, estes setores são afetados. E, no geral, a maior parte dos setores que envolvam ir a sítios são afetados. O que é que acontece? Nós vemos, e batemos imensas palmas, um conjunto de setores a crescer também. E nós pensamos, olha, está aqui onde eu vou mudar o meu emprego. Por exemplo, falamos muito do crescimento do e-commerce ou das entregas de comida. Portanto, os setores que mais estão a crescer até podem alterar o nosso paradigma social e alguns dos nossos contextos, e em alguns casos até criar empregos e novos empregos. Mas nunca é comparável. Nunca é comparável. Isso dependerá da forma como nós nos reestruturarmos, mas preocupa-me o tipo de emprego. Porque as pessoas que entregam comida no Uber Eats não têm o mesmo tipo de contratos que têm pessoas que estão em restaurantes e que já de si não têm propriamente os melhores contratos do mundo. Isso cria aqui é desigual na forma como afeta as pessoas. Já para falar nos empregos informais, de pessoas que tinham empregos de empregada doméstica ou de sim. E isso ainda é mais difícil porque é compensação para isso e há uns mecanismos que estão previstos, mas é menos formalizável esse emprego que nós perdemos. Mas vamos ter um impacto tremendo de emprego. Oxalá que tenhamos soluções rápido, porque para isto começar a funcionar, outros vão ter de começar a funcionar antes de nós. Porque nós estamos muito dependentes do que vendemos a outros países e das pessoas que vêm de outros países. E pensando numa perspectiva de alguém que está à procura de trabalho numa altura destas, como é que o pode fazer? Olha,
Sabes quando tu não te consegues colocar nos pés de uma pessoa que sofre de racismo porque nunca sofreste? Sim. Eu não consigo perceber qual é o drama, sobretudo para quem começou agora a trabalhar, de procurar emprego numa altura destas. Não consigo mesmo, tenho dificuldade em colocar-me nos pés dessa pessoa. Portanto, não sei responder a isso. Sei o que é que te posso dizer que eu faria. Ok, já é bom. Por maior contrassenso que possa parecer, eu limitaria o espectro das coisas que estou à procura. Ou seja, em vez de estar à procura de tudo e mais alguma coisa, limitaria muito o espectro num ou dois setores, em 2 ou 3 empresas que de alguma forma soubesse que podem crescer e que podem precisar de mão de obra e para as quais eu começasse a reunir algum conjunto de informações interessantes que me posicionassem para quando estou a falar ou a tentar enviar um currículo ser um bocadinho mais interessante que o tipo que enviou currículos para toda a gente. E depois, isto cria-te um problema, que é, há uma diferença de ser um primeiro emprego ou não. Porque quando tu tens alguma experiência profissional, é mais fácil mover-te dentro de um determinado setor ou de uma determinada competência que tens, até porque... Sim, quanto mais não seja porque conheces pessoas. Sim. E as empresas não pararam de contratar pessoas para algumas coisas-chave. Por exemplo, eu tenho ideia, e isto é meramente tácito, eu não tenho nada que me comprove isso, mas a necessidade de gestão de projetos de transformação digital, aceleração de plataformas, está a acontecer. É preciso pessoas para isso. Mas essa é a minha opinião, que é tentar fechar muito, ou fechar um bocadinho mais, e estar muito mais atento, quer às vagas, quer à forma como eu posso chegar lá. Pessoas que estejam nas direções de recursos humanos, por aí adiante. A minha interpretação é que as vagas que eram criadas também diminuíram nesta fase, porque, tirando no Estado curiosamente aumentaram para dar resposta a este flagelo. Mas a minha ideia é que, por exemplo, empresas que contratavam para os processos de recrutamento 400 pessoas ao ano, recrutaram 100 este ano. Porquê? Porque há incerteza, eu não sei como é que isto vai mudar. Portanto, não vou pintar um cenário fácil. Acho que é um cenário em que a preparação, o estudo, a atenção é fundamental. E depois a entrada. Para quem entra agora é tramado. Porque... Ou seja, quem está a ir para um primeiro trabalho. É tramado. Sim. Eu não tenho a sensação, mas tenho a visibilidade de miúdos que começaram a trabalhar connosco este ano, como começam todos os setembros. E uma coisa é eu ver alguém que está a andar para trás e para a frente com o rato e a mexer em páginas do Google e a ir para o PowerPoint e para o Excel. Eu vejo esse nervosismo, eu sinto, está ali à minha frente. Então, mas diz-me lá o que é que se passa lá, o que é que estás a procurar? Não, estás a ir longe demais, olha, se fores por aqui é muito melhor. Quando as pessoas estão em casa, para além de não ter as mesmas condições para trabalhar entre elas, tu não sabes se elas estão nervosas, se estão com problemas em casa, se estão... Porque elas só aparecem numa câmara e por muito que tu trabalhes em Claro, equipa, não sabes o ambiente em casa. Não sabes o ambiente em casa e não lhes consegues dar um determinado nível de instrução. Com uma câmara à frente é mais difícil. E não sei como é que se procura trabalho nesta altura, mas é manter a atenção e pelo menos este contexto de incerteza não vai durar para sempre. Vai durar mais uns meses. Máximo um ano, mas vai começar a abrir alguma coisa. Não sei se vai ser o mesmo contexto que tivemos até agora, mas estar atento é meio caminho andado para pelo menos ainda estamos todos a aprender. Qualquer setor, mesmo que não tenha levado grandes mudanças, com certeza que levou alguma. Portanto, olha, passando aqui para uma ideia um bocadinho diferente e mais geral de como é que, da perspectiva de uma pessoa que está a entrar no mercado de trabalho, nunca nos é ensinado como é que nós devemos entrar no mercado de trabalho, nem sequer imaginando que eu sou um adolescente que até quer trabalhar para ganhar uns trocos, etc. Nunca nos é ensinado que devemos ter um plano. Mas eu também não sei, na verdade, se devemos. Achas que devemos ter um plano para iniciar a nossa vida no mercado de trabalho? Não devemos? É uma coisa que construímos à medida que vai acontecendo? Como é que uma pessoa que está a entrar agora, como é que gera isto tudo?
Isto é como ir às compras. Há pessoas que gostam de ir com uma lista, há pessoas que, não têm paciência para fazer uma lista. Sim. Mas, por acaso, isto é uma coisa que eu acho que as faculdades de gestão e de economia até fazem mais ou menos bem, que é ter os gabinetes de carreira, haver ali um pequeno aconselhamento. Sim, acho que todas as faculdades têm isso, mas, quer dizer, não sei se na tua era obrigatório, na minha não era. Era quem queria ir lá e era um bocado... Não me lembro se era obrigatório, mas lembro-me de haver alguma pressão de pares para que a coisa acontecesse. Ok. E eu acho que há pessoas nas faculdades, até nas secundárias, que já têm um papel, e nós à partida vamos falar de educação mais à frente, mas que já têm um papel de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. O problema é que preparar um plano é muito diferente em função daquilo que tu vais fazer da vida. Eu nem sequer estou a ir para um tema filosófico, nem sequer estou a dizer Sim. Qual é que é o teu propósito. Não, estou a falar mesmo... Olha, dando o exemplo do teu irmão e a entrada do mercado de trabalho do teu irmão e a minha são completamente diferentes. Claro. O teu irmão, medicina. Não há grande plano a fazer, no caso dele até houve, mas para uma pessoa em Portugal há um conjunto de passos, eles estão mais ou menos pré-programados. E depois há carreiras onde há maior informalidade, não há uma exposição a determinados processos até de contratação pública ou de necessidade de certificação pública tão elevados. Agora, o plano, o que eu acho, ou pelo menos aquilo que eu tentei sempre fazer para a minha vida, vale o que vale, não é regra, mas foi tentar ir percebendo coisas com as quais eu não me identificava mesmo nada. Não vale a pena ir por aqui porque eu não gosto disto. Posso tentar, eu por exemplo, percebo alguma coisa de contabilidade, percebo quanto baixo de finanças, mas não seria muito feliz a ser um contabilista ou um ROC ou o que quer que seja. Um ROC é um revisor oficial de contas. Pois é, eu ia perguntar. Obedecendo ao espírito deste podcast, ignorantemente. Exato. O que acho que é importante as pessoas construírem são alguns fundamentos de... eu identifico-me com determinado tipo de coisas. Claro. E esses fundamentos, depois, tu podes ir mais para a esquerda ou mais para a direita. Um fundamento que eu tenho certeza que tenho é eu não quero ter um trabalho. E isso diminui logo muito o espectro. Eu vou dizer uma coisa genérica, mas que diminui muito o espectro, que é eu não quero ter um trabalho que o meu dia-a-dia seja processual. Ok. Não conseguia chegar a um trabalho em que eu sei que às 8 entro, vejo determinado tipo de atividade, depois vou ter que fazer isto, depois vou ter que fazer aquilo. Não conseguia fazer este tipo de trabalho. Isto corta-me logo. Depois, também sabia que nunca iria fazer um trabalho com respostas certas, independentemente do tipo de trabalho que estou a fazer pré-resposta. Ou seja, tu vais fazer esta análise para depois aparecer um gráfico. Sim. E sabia que dentro daquilo que é um espectro mais alargado de atividades mais criativas ou mais de recomendação, eu não queria ser meramente uma pessoa que desse recomendações de achómetro, porque sim, mas queria, dentro da parte analítica, houvesse ali qualquer coisa criativa. E tudo isto vai-te apontando para algumas carreiras. Ou mesmo a minha carreira de consultoria lá existe dentro das organizações. Há gestão de programas de transformação digital e eu faço projetos de transformação digital. Ou seja, esse plano, no meu caso, tem sido um conjunto de fundamentos sobre aquilo que eu acho que, por um lado, faço bem e, por outro lado, gosto de fazer. Mas que não é obrigatório. Há pessoas que podem mesmo dizer, tipo, 5-year plan. Sim. Mas tu disseste uma coisa muito importante, que é, tu começaste por ver o que não gostavas. E às vezes isso parece uma coisa tão básica, mas às vezes as pessoas têm mesmo dificuldade em fazer isso e nem sequer pensam nisso. Ficam só focadas no, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer, o que é que eu gosto, qual é que vai ser a minha profissão, a minha carreira. E não pensam primeiro, ok, vamos desconstruir. Então o que é que eu não gosto mesmo? O que é que eu não quero, o que é que eu não quero mesmo fazer? E depois a partir daí então avançar para... porque tu depois também, à medida que vais pondo as mãos na massa, não é? Também vais percebendo mais o que é que gostas ou não. Há coisas que... por exemplo, eu adoro falar com pessoas, fui para a comunicação exatamente para isso e saí da faculdade, estagiei numa rádio e depois tive uma oportunidade numa empresa de publicidade e estive lá durante imenso tempo e explorei toda a minha criatividade
E era uma coisa que eu achava que nunca ia fazer, porque eu via-me muito mais a trabalhar este lado de mais puro da comunicação, não é? E acabou por acontecer, e ainda bem que aconteceu, porque eu cresci imenso e ajudou-me a perceber também, se calhar, outras valências que eu nunca ia perceber se não tivesse sido por aí. Chama-se flexibilidade cognitiva. É que isso existe mesmo, que é, se tu fores sempre exposto às mesmas coisas, eu disse mesmas, que é uma coisa gira de se dizer, às mesmas coisas. As mesmas coisas. Se tu fores sempre exposto a essas coisas, o que tu vais ser é uma espécie de caixa de ressonância. Ou seja, vais basicamente reforçar positivamente tudo o que já sabes. E parte daquilo que é o teu crescimento, eu nem vou dizer profissional, intelectual, advém de tu veres outras coisas e puxares por outras partes de ti. E nós havemos de falar de educação no meio desta nossa conversa, mas se tu pensares, nós se calhar decidimos cedo demais. Quando tu decides, o nono ano, se calhar não. 14 anos? Nono ano? 14 anos. 14. Tu já tens que fazer ali uma pequena decisão se vais para o ensino profissional, que é logo, tipo, fecha-te logo muitas... Há um conjunto de pessoas que não serve para isto de aprender mais. Então vai aprender a trabalhar. Pronto. Depois, obriga-te a escolher entre ciências socioeconómicas, na minha altura era ciências socioeconómicas, as ciências... eu acho que ainda é igual. Os científicos, e o outro era não era psicologia, é humanidades. Humanidades, exatamente. Humanidades e artes. E artes, os 4. Que te fecha logo um conjunto de portas. Eu adorava ter tido cadeiras ou aulas que são de artes ou de ciências em economia. Exato. Não, economia era tudo o que eu não queria. Mas eu penso nisso várias vezes. Pronto, agora se pensarmos, o que eu me identifico mais é com humanidades. Mas eu adorava poder ter... Eu acabei por ir para ciências e eu gostava de... Porque eu adorava também fisicoquímica e biologia. Eu genuinamente gostava de ir para os laboratórios. E ao mesmo tempo gostava da parte das línguas e isso tudo, aprender línguas, de escrever, de humanidades. E gostava de artes. Portanto... E é do entendimento social muito curto achar-se que quem gosta de estar num laboratório não pode tocar violino ou não pode querer fazer teorias sobre o que se passa com a economia. É mesmo limitado intelectualmente. E nós cortamos muito essa flexibilidade cognitiva. Sim, eu acho que... de testar coisas, ver coisas, descobrir coisas que não gostamos, no limite. Fazer outras coisas para descobrir que não gosto delas. É importante. E eu acho que eu não conheço ninguém, e falo pelas pessoas que estão à minha volta e também as pessoas que tu conheces, por exemplo, os meus irmãos, que isso não se verifique. Os meus 2 irmãos trabalham em áreas muito, supostamente foram para áreas muito de... o Miguel para científica, não é? É médico, mas é uma pessoa super criativa, desenha incrivelmente bem, e o Tomás igual foi para economia, portanto também matemáticas, não sei o quê, e também tem uma mente super criativa, e nós não somos só uma coisa, e isto é que é difícil perceber, e depois é interessante também comparando com outras culturas, com outros países, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles só escolhem a partir do 3º ano da faculdade. Portanto, imagina, eles têm até aos 22 anos para escolher efetivamente o que é que querem fazer para o resto da vida. Que aí já te dá muito mais tempo para tu explorares, para tu perceberes o que é que queres fazer. E é engraçado que, até na vida pessoal, tu ganhas muito mais em discutir com pessoas que não têm nada a ver com... em tudo, até nas experiências pessoais delas, tu ganhas muito mais em ouvir uma pessoa que, olha, tenho aqui uma coisa diferente para te dizer, hoje vou falar sobre o conceito de beleza associado à evolução das artes. E tu ficas ali meia hora, mesmo que gostes muito de falar, ouvir uma pessoa que te vai dizer coisas diferentes. Tu podes gostar do tema, podes não gostar do tema, mas aprendeste qualquer coisa diferente da tua bolha. E isto tem muito a ver com aquilo que nós estamos genericamente a viver, que é esta compra de pacotes, as sínteses. É muito mais fácil sintetizar. E isso cria-te um contexto binário que é de uma pobreza de espírito e de uma pobreza intelectual bastante assinalável. Olha, e agora, pegando exatamente nisso que tu estavas a dizer, eu queria explorar aqui um bocadinho o lado de quem se está a candidatar, porque eu tinha-te feito a pergunta de como é que uma pessoa pode fazer o plano, como é que podemos aprender a vender-nos, qual é que é a melhor forma de nos candidatarmos ao emprego, mas isto é tudo muito, muito vago, não é? Porque vai sempre depender da área em si.
E então queria desafiar-te, não sei se vais conseguir, mas acho que pode ser interessante. Ou seja, agora nós estávamos a falar das competências que as pessoas podem ter, independentemente da área onde estão, como podem explorar a vida de modo a serem seres humanos mais capazes, não é? É capaz de ser mais giro do que ser trabalhador, ser Exatamente. Ser humano. Exatamente. Então, o que é que tu achas que uma pessoa que vai entrar no mercado de trabalho, quais é que são as capacidades que deve ter? Quais é que são o que é uma mais-valia? Eu acho que há 3 coisas que funcionam em qualquer sítio. 4 coisas. Vou acabar por dizer 5. Sim, exato. Mas acho que há uma coisa que, independentemente do que tu faças, é importante. Que é alguma empatia. Eu não estou a dizer estar bem disposto ou não ser resignado. Esta ideia de que as pessoas têm que estar sempre felizes no mercado de trabalho, no local de trabalho, já tem um bocado. Mas ter alguma empatia. Tipo, ser um tipo que cria algum tipo de relação e gera um sentido do outro perceber a visão dele e vice-versa. Acho que é importante ser empático. A outra coisa que eu acho muito importante também, independentemente da profissão, é ser curioso. Porque é mais giro. Eu tenho a certeza absoluta que se eu tivesse a trabalhar no Continente ou no Pingo Doce, na caixa de supermercado, eu tenho a certeza absoluta que ia arranjar uma forma daquilo ser mais giro do que é. Mesmo, ia tentar arranjar uma forma, ou porque ia tentar arranjar uma forma de passar mais rápido as coisas, ia desafiar-me intelectualmente naquele processo. Depois, acho que, para além dessa curiosidade, há uma coisa que é a humildade intelectual. Tipo, perante quase todas as pessoas te podem ensinar coisas, por muito básicas que elas pareçam. Há um filme muito giro sobre isso, que eu não me lembro, The Internship, que é com o Robert De Niro, que ele vai para um estágio. É incrível, giríssimo, sim. E tem essa ideia de que, se calhar tens de criar posições novas para as pessoas a certa altura. Isso é engraçado. E isto para dizer, portanto, curiosidade, alguma humildade intelectual, empatia e depois... Só para contextualizar, acho que podíamos explicar um bocadinho a história do filme, só porque acho mesmo que é interessante tendo em conta aquilo que estás a dizer. Então a história é... Ele é um senhor já, supostamente, de uma idade... Ele tem quê no filme? Tem os seus 70 e tal, já é reformado, perdeu a mulher, elegantíssimo, com um saber estar inacreditável, com um conjunto de valores muito próprios daquela geração, de educação, e é confrontado com uma startup. Exatamente. De uma... Eu já não me lembro quem é que faz o papel. É Anne Hathaway. Exato. Que está em crescimento, tem que identificar quem é que vai ser o próximo CEO, tem imensos problemas de crescimento, anda sempre a 1000 a hora, e há uma espécie de confronto giríssimo entre gerações, entre preocupações e entre formas de estar. E cada um deles acaba por ganhar valências um com o outro, seja o conhecer este novo mundo e estar bem com ele, seja o contrário de bora respirar só um bocado e perceber que nem tudo é urgente, não é por eu não ter mandado este PowerPoint neste preciso momento que vai acabar o mundo, e a partida não é grande. Exato. Às vezes PowerPoint e o mundo não acabou ainda. E depois tem piada todo o contexto em que ele, um tipo que é um péssimo engatatão e não sabe falar com miúdas, tem um tipo de vocabulário muito brejeiro e ele ensina-o a ser elegante. Exato. Já nem me lembrava disso. Pronto, porque ele basicamente vai estagiar para esta startup. Ou seja, eles têm uma vaga para um estagiário e entretanto no início do filme é só isto, é entrevistas, é tudo malta jovem, dinâmica, criativa. Ele não faz nada de jeito, mas pronto, mas depois fica a estagiar lá e é muito giro o filme. Passa a ter um papel de mentor na empresa. Sim. Fica o mentor. Spoiler alert. Exato. Não, mas esse filme já é antigo. Imagino que todas as pessoas que ouvem o teu podcast já passaram por isto. Eu já filme de domingo à tarde, portanto. Exato, eu já no podcast anterior, já no episódio anterior, dei um spoiler por causa do Social Dilemma. Mas pronto, olhem, se quiserem façam pausa, eu depois vou-lhe visto, façam pausa e depois vão ver. Mas sim, é mesmo isso que tu estavas a dizer, e é muito interessante e acho que
mais importante do que ter um plano concreto é nós termos a capacidade de percebermos, darmos um passo atrás antes e percebermos, ok, quais é que são as minhas valências, o que é que eu não quero mesmo fazer e depois então entrar em ação todas as outras coisas que tu disseste. Gostava de falar um bocadinho da presença online hoje em dia e qual é que é a importância da presença online, porque a forma como nós hoje em dia nos candidatamos já não é como antigamente. Nós íamos a um jornal, ver os anúncios de emprego, etc, etc. E hoje em dia, para muitos trabalhos, inclusive é a minha área, a presença online, no online é muito importante. Gostava que tu me explorasses um bocadinho esta ideia e... Primeiro, presença online. Uhum. Eu diria que depende, eventualmente, das áreas, mas a data de hoje é absolutamente relevante. Se tu és alguém que está na área do design gráfico, convém que tenhas o teu portfólio exposto online, que tenhas um conjunto de temas. Se és alguém que está, como eu, numa carreira mais executiva, convém não só que tenhas as tuas redes sociais profissionais atualizadas, como no meu caso eu tento fazer um bocado isso, escrever, ter opinião, ter um conjunto de presenças em fóruns públicos que valorizem o meu trabalho. Portanto, eu diria que genericamente sim, o problema é o como. Não sei se já te aconteceu, tipo, veres uma empresa que está em todas as redes sociais, está no Twitter, está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram. E não é relevante ou não te traz nada de novo em nenhuma dessas redes sociais, ou então está só lá de pitar coisas. O que eu acho é que o como é muito mais importante do que o estar presente na rede social per si. No outro dia apareceu-me um tipo que escreveu uma coisa maravilhosa que é: todos temos um sonho e um dia Martin Luther King disse que I have a dream e hoje eu venho partilhar convosco o sonho que eu cumpri. Acabei a formação de formador de futebol. Pá, eu acho que há uma certa diferença entre o sonho de Martin Luther King e ser formador de futebol. Nada contra formadores de futebol, claro, mas acho que há uma diferença e acho que isto é ruído. Posso só fazer uma pergunta antes, que é, tu achas que é ruído pela rede social em si, por ser no LinkedIn, ou acho no que é geral? No geral, e acho que há ruído no geral. E acho que é muito mais fácil tu comprares uma banalidade de alguém com muitos seguidores do que comprares uma dissertação séria ou uma opinião séria de alguém que não tenha muitos seguidores. E, confrontado com isto, o que acontece, e tu disseste bem, a presença online, barulho, 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 eu quero ser visto, alguém que me veja. Isso é muito evidente nos... Pá, eu não quero ser agressivo para ninguém, mas nos mentores, nos coaches, nos... empreendedores, a quantidade de gente no LinkedIn que é entrepreneur, por amor de Deus. E depois vais ver e nada contra, mas trabalham na Remax. Na altura dos meus pais, e na altura, já não na minha, mas dos meus pais, um tipo que vendia casas trabalhava no negócio imobiliário, agora é empreendedor. Portanto, sim, é importantíssimo ter uma presença online. É importante que essa presença online, para ser séria, não seja meramente ruidosa, que tenha a ver com o teu trabalho. Por exemplo, tem que ter uma identidade, tem não que ter é? uma identidade. Se nós tivermos alguma coerência na nossa arte, no nosso intelecto, no que queremos fazer, pá, eu parto do pressuposto que quem está online não é propriamente alguém que tem um trabalho que não exige essa presença online. Há trabalhos que exigem, outros que não tanto. Que seja para estar com alguma moderação e honestidade intelectual. Sim. Achas que o facto das pessoas hoje em dia preocuparem-se tanto com a presença online faz com que elas, se calhar, esqueçam um bocado as outras formas de comunicar, as outras valências que podem ter, os CVs, as cartas de motivação, o contacto visual e presencial, não é? Antigamente não muito antigamente, eu estou a dizer porque eu própria já fiz isto, ir às empresas mesmo em pessoa e entregar os currículos e ver quem é que está lá e se calhar falar com a pessoa que está na entrada, etc. E hoje em dia, como há esta grande pressão para tu estares presente online, eu acho que as pessoas acabam por não fazer tanto isto e depois quem faz é quem sai fora da norma. Exato. E há uma coisa gira que é, quando toda a gente está a fazer a mesma coisa, facilita o trabalho a quem quer ser diferente.
Claro. E essa ideia que nós nos temos de vender. A melhor forma que nós temos de nos vender é não nos vendermos. É relativamente patético eu dizer isto, mas esta ideia de nós sermos uma mercadoria esteticamente faz muita impressão. Mas é o mais difícil, não é? Fazer essa linha de, ok, como é que eu me mostro sem parecer que me estou a vender ou sem parecer que também estou demasiado desesperado, não é? E isso às vezes é o mais difícil. Mostrando o teu intelecto e não gritando. É a conclusão de... mostrando, não é só, quando eu digo intelecto, o nosso intelecto funciona de maneiras diferentes. Alguém que é um designer tem um intelecto que funciona de uma maneira aparentemente diferente da minha. Alguém que faz contas tem um intelecto que funciona de forma diferente da minha. E agora uma pergunta que eu estou muito ansiosa para a resposta e para discutirmos aqui um bocadinho sobre isto, que é... eu vi uma vez um post de uma pessoa que trabalha na área e que até é bastante consagrada, que falava que a percentagem de anúncios de trabalho que são publicitados nas diferentes plataformas é muito baixa em comparação com, de facto, as vagas que existem no mercado de trabalho. Como é que nós chegamos então às restantes vagas e o que é que isto significa sequer? Porque na minha perspectiva, e agora tu depois podes dizer-me se concordas se não, mas aquilo que eu retirei daqui é que o que é publicitado nos sites, eu hoje em dia não sei se ainda são publicitadas coisas nos jornais, imagino que sim, pronto. Todas essas vagas que são publicitadas é uma parte pequena, pelo que eu percebi era 15% das vagas que realmente existem. E o que é que são estas outras vagas? É a minha questão. Eu não conheço os números, mas vou tentar atirar com a minha sensibilidade. Às vezes uma pessoa vê isto das vagas e pensa logo, são cunhas. Exato. Não sei se são, porque repara, não me choca que exista uma quantidade muito significativa de empregos que não estão discriminados nas redes sociais ou nos canais mais formais. Eu, por exemplo, ainda há bocado falei em Santa Combadão, passo algum tempo da minha vida, vou a Santa Combadão, passo lá o fim de semana, porque a minha mãe foi viver para lá recentemente. E tenho amigos que eu ia lá passar férias, que trabalham em fábricas da região, que trabalham em empresas da região. E só pensar ali naquela comunidade pequena deve estender-se a imensas comunidades do interior ou das pequenas cidades do país e das zonas menos urbanas. Só aí tu já tens uma porcentagem significativa de população que chega aos empregos de uma forma bastante informal, porque toda a gente se conhece. Ver uma vaga de emprego é um acontecimento. E pronto, eu não sei qual é que é o cariz desse emprego. Muitas das vezes tens o anúncio à porta, na janela do precisamos de colaborador. Nos cafés e nos restaurantes também tens precisamos de colaborador. Logo aqui, eu já te disse, um conjunto de vagas que é enorme, representam muito emprego, mas que são, muitas das vezes, emprego não qualificado, mal remunerado, nem sempre, obviamente, mas... Sim. E logo aqui tu esgotas muito, portanto, se calhar são vagas que não interessam tanto às pessoas que estão a ouvir o podcast e que têm determinado grau académico, ok? Depois, há outro tipo de funções que, pela experiência que exigem, também não são publicadas. Imagina, claro que há coisas no LinkedIn, imensas, para diretores, para gestores de primeira linha, mas a maior parte das vezes que eu sou confrontado com essa decisão de eu gosto ou não gosto de uma oportunidade, alguém me ligou, alguém descobriu o meu perfil, porque aquele cargo é muito executivo e alguém prefere pagar a uma pessoa para fazer uma triagem séria, cuidada, uma investigação pormenorizada de pessoas e não ter muita gente a responder àquele cargo. Portanto, aí tens outro tema. E depois há muitos empregos que tu crias a condição para aquele emprego existir. Ele não existiria se tu não tivesses criado a condição. De facto, deve haver muitas vagas abertas. Não sei se, elas têm o peso relevante para um determinado tipo de emprego que as pessoas que eventualmente estão a ouvir este podcast procuram. Não conheço os números, mas tenho dúvidas só que o tema
das cunhas ou que representa assim tanto. Sim. Tenho dúvidas. Mas agora eu gostava de explorar esse tema, que eu sinto que é um bocado um fantasma quando se fala de mercado de trabalho e quando se fala de começar, pelo menos, nas pessoas que estão à minha volta. Eu já tive várias conversas sobre isso. Vamos definir o que é uma cunha. Porque, por exemplo, daquilo que tu estavas a falar, fez-me todo o sentido e eu estava a pensar, será que se eu fizer um bom trabalho e alguém que é cliente dessa empresa saiba que eu já não estou na empresa e me queira contratar, isso aí não é uma cunha. Porque foi através do meu trabalho. Estás a dizer que não, as pessoas não veem, mas estás a dizer que não. Porque foi através do meu trabalho e as pessoas... Agora, imaginando que eu trabalho numa empresa e abro uma vaga e eu tenho uma amiga minha que é perfeita para aquela vaga e eu digo, não sou eu que tomo a decisão, mas eu digo à pessoa que toma a decisão, olha, está esta pessoa, podes entrevistá-la como qualquer outra pessoa. Mas eu acho que ela seria incrível para este trabalho. Mas podes entrevistá-la, não é? E ela acaba por ficar, porque obviamente depois quando tu tens aqui influência, imaginando que eu estou a fazer um bom trabalho na empresa, se a minha palavra pode influenciar, claro. Isto é uma cunha? Vamos lá ver. Eu confesso que, a nível de campo lexical, eu nunca explorei muito a palavra cunha. Mas eu também queria que explorássemos em conjunto. Eu vou tentar criar aqui uma definição e nós depois construímos sobre ela. Uma cunha parece-me que é um acesso que tu tens, enquanto pessoa, a uma posição que tu não terias aquele acesso do ponto de vista das tuas competências ou da tua qualidade, se uma terceira pessoa não influenciasse para que tu entrasses nessa profissão ou nessa área. Ou, no limite, tu até tens as competências, mas só tiveste acesso àquela oportunidade porque houve um fator de influência que não dependeu da tua competência em exclusividade. Isto acontece muito. Olha, dou-te o exemplo das consultoras. As consultoras, e isto é bom, isto é uma coisa até positiva. As consultoras preparam, e bem, um conjunto de profissionais. E tu tens filhos de gestores de empresas portuguesas, donos de empresas portuguesas, que olham para uma consultora e dizem, olha, eu gostava que o meu filho passasse 1 ano, 2 anos, 3 anos a trabalhar aqui. É natural que se um CEO me ligar e disser assim, olha, o João, eu gostava que ele trabalhasse numa consultora, o que é que achas dele trabalhar convosco, tem algum percurso em aberto? Eu quase, oportunisticamente, e estou a dizer isto e pode ser mal interpretado, mas o mundo é realidade, sim. É real. Eu vou ter esse cuidado de entrevistá-lo, eventualmente considerá-lo para a turma de trainees, porque estou a jogar mais do que meramente... Mas isso é uma cunha, isso é evidentemente uma cunha. Sim. Uma cunha. E se calhar o João até tem capacidades. Ou seja, é cunha, quer o João tenha, quer o João não tenha capacidades. Claro, mas sim, mas é importante nós também percebermos qual é que é o papel que as cunhas têm no mercado de trabalho, porque, por exemplo, aquilo que tu estás a dizer isso faz parte, acaba por fazer um bocadinho parte do negócio, não é? Estou a dar um ramo muito específico da consultoria. Eu tenho sérias dúvidas que a cunha, em particular no setor privado, e quando eu digo setor privado, o bom setor privado, já com alguma dimensão, médias empresas com algum estatuto e grandes empresas, eu tenho sérias dúvidas que a cunha seja muito representativa. Tenho mesmo dúvidas, nunca estudei isto, mas tenho mesmo dúvidas significativas. De qualquer forma, eu acho que a cunha... que a cunha, naquele sentido que tu estavas a dizer, eu conheço uma pessoa que é ótima para o cargo, que tem as competências, isso chama-se ser simpático. Simpático para as duas pessoas. Simpático para a pessoa que está à procura de alguém com competência e que tu dizes, olha, sabes quem é que eu conheço? Madalena. Fantástica para isto. Vais adorar falar com ela. Mete aí queres o currículo? E eu ligo-te, Madalena, tens interesse nisto? Eu, Gonçalo, gostava imenso. Essa conexão, que se calhar não existiria se eu não fosse o intermediário, não perdeu valor, não foi depreciada, porque eventualmente se tu tivesses conhecimento daquela oportunidade, não com intermediação, mas porque viste num jornal e decidiste candidatar, se calhar entravas na mesma. Portanto, acho que o limite é
é haver um fator de influência que vá além da mera simpatia. Que seja mais negocial ou de estatuto. Mais negocial ou de estatuto social. Também existe. Sim, também eu acho que isto é um tema que se ainda fala muito porque estamos num país muito pequenino e nós vemos isso, não é preciso irmos muito longe. Nós viajamos pelo país e conhecemos sempre alguém que conhece alguém, que é primo de alguém, que é tio de alguém. Até se fores para o outro lado do mundo, isso acontece, quanto mais no teu próprio país. Portanto, acho que... Tu estás a viajar, dás um pontapé numa pedra e sai lá um português. Exato. Sempre. E se fores caladinho, ainda és capaz de ouvir umas conversas assim, à secapa. Olha, eu gostava de passar aqui para um tema diferente, assim mais profundo, mais filosófico, para falar um bocadinho sobre o mercado de trabalho e o nosso propósito de vida, como é que isto se pode misturar. Como é que achas que nós conseguimos descobrir a nossa profissão ou aquilo que nos identificamos mais? Num sentido mais profundo, vá. Olha, nós já falámos um bocado sobre isso, que isso é uma tarefa hercúlea. Eu desconfio sempre das pessoas que já se encontraram. Desconfio bastante. Para tu te encontrares tens que experimentar imensa coisa, tens que ver imensa coisa. Acho que é mesmo uma tarefa hercúlea. Não obstante, eu acho que é possível tu identificares coisas com as quais a tua personalidade, as tuas competências se adequam mais. Continuo a achar que essa descoberta advém de tu experimentares várias coisas, leres várias coisas, falares com pessoas diferentes e construires uma bagagem intelectual e cognitiva que te permite descobrires dentro das várias coisas que tu foste vendo o equilíbrio. Eu gosto muito do humor, gosto de escrever e sou consultor de negócios e às vezes escrevo coisas com um bocadinho de humor sobre negócios. E isto leva tempo, não descobres tudo ao mesmo tempo, é um processo, depois começas a trabalhar, tu próprio já disseste isso, e descobres outras coisas. Eu tenho algumas dúvidas muito sérias que nós sequer saibamos o que é o nosso propósito de vida. Aliás, se levanta logo dúvidas filosóficas incríveis. Gigante, mas repara, e nós vamos falar sobre isso, que é, será que a escola nos ensina a saber o que é que nós efetivamente qual é que é o nosso propósito, ou se ensina toda a gente da mesma maneira? Eu não me lembro de ter tido grandes discussões filosóficas na escola, ou de ter confrontado grandes opiniões. Uma coisa que eu gosto nos Estados Unidos e que tenho pena de não existir em Portugal, não sei porquê, mas o enquadramento romântico daquilo acho piada, os debate teams. Exato. Pá, não é É incrível, eles levam aquilo mesmo a sério. E tens que defender uma posição em que não acreditas. Sim, É incrível, tu tens que arranjar os argumentos, produzires argumentação válida filosoficamente para um argumento ou para uma conclusão com a qual tu não concordas. Isso é giríssimo. E nós não somos nada expostos a isso, como dissemos há pouco, que é nós somos logo encaminhados para determinado tipo de valências e vemos muito pouca coisa enquanto estudantes. Portanto, eu desconfio de alguém, eu desconfio de muita coisa na vida, alguém que diz que o propósito de vida dele é ser... Eu sou muito feliz com o meu trabalho, eu não acho que o propósito da minha vida seja ser consultor de negócios, tal como desconfio que ser coach não é um propósito de vida. No fundo, acabamos por voltar à ideia que estávamos a falar há pouco, que era que nós somos um bocadinho de tudo, não é? E hoje em dia ainda mais conseguimos perceber que as pessoas têm várias valências e conseguem fazer várias coisas e nem sempre, e isto aqui eu acho que é a maior dificuldade, principalmente da nova geração, acho que também apanham um pouco os millennials, que é... nem sempre aquilo que mais nos apaixona ou aquilo que nós mais gostamos vai ser a nossa profissão. Nós nem sempre vamos conseguir, e a maior parte das pessoas, aliás, não consegue fazer disso vida e não consegue monetizar a sua paixão. Sim, basta andares no autocarro de manhã e veres a cara das pessoas irem trabalhar. Há maior empatia para com as pessoas de perceber que elas não queriam sair da cama. Sim. Eu sou muito empático nesse aspecto, também não queria. Mas tu quando me mandaste as perguntas, fizeste uma pergunta que eu acho interessante e que tem a ver com isto, que é se a escola nos prepara para a vida adulta. E eu achei a pergunta inteligente, porque tu não me perguntaste se a escola nos preparava para a vida profissional.
disseste para a vida adulta. E eu acho que a escola, em particular a nossa, nos prepara para a vida profissional. Nos prepara a sério. Prepara-nos a sério. Tipo, vai-te afunilando. Tu, quando chegas ao mercado de trabalho, já vais muito sintetizado para determinada valência. E eu acho que isso é preparar-te para a vida profissional. Eu não sei se te prepara para a vida adulta, porque se eu passo a minha vida escolar, quando estou a desenvolver a minha personalidade, o meu raciocínio, a ser confrontado com perguntas que ou estão certas ou estão erradas, eu não sei se há pessoas aí com sorte. Eu não tenho tido a sorte das respostas para a minha vida serem binárias. Não tenho tido a sorte, pá. Não tenho, se calhar estou a fazer alguma coisa mal, mas não tenho tido a sorte das respostas para a minha vida, até a profissional, serem de sim ou não. E claro que há coisas que ou estão certas ou estão erradas. Quando eu estou a fazer um registro contabilístico, aquilo ou está certo ou está errado. Mas eu acho que esta ideia da escola nos ensinar a ser pessoa e não ensinar a ser trabalhador é gira. Sim. Sendo que ser trabalhador, dentro de como nós estruturamos a sociedade, é importante, é um mecanismo de socialização, mas preparar-te para a vida adulta, e voltando ao tema do propósito, se calhar, se fores preparado para a vida adulta, podes chegar a uma de duas conclusões, que é, ou percebes que há tanta coisa neste mundo e que estás aqui tão pouco tempo e que passas por aqui e lá vais tu. Depois ninguém sabe. Ninguém sabe. Ou tu chegas a essa conclusão e dizes, que propósito é que isto tem? E curiosamente a conclusão que a maior parte dos filósofos chega. Ou então chegas à conclusão de, eu vi tanta coisa que já sei o meu propósito. Mas se calhar, mais do que responder à pergunta de como é que nós fazemos as coisas que nos dão propósito profissionalmente, será que temos os instrumentos enquanto pessoas para chegarmos à conclusão de que não há assim um propósito tão grande e que o trabalho é só mais uma coisa onde eu perco o meu tempo? Ou por outro lado, eu descobri mesmo uma coisa que me apaixona, quero ser, quero tocar violino e adoro tocar violino e quero todos os dias ser o melhor nisto. Se calhar essa bagagem intelectual era mais gira do que nós, já depois de crescidos, já com o nosso raciocínio formulado, tentarmos arranjar justificação para os nossos propósitos. Sim. Porque acabas, e a maior parte das pessoas que eu vejo a defender isto do propósito do trabalho, elas acabam todas por ter trabalhos muito parecidos umas com as outras. Mesmo. Ou têm uma legião de pessoas que lhes pagam para elas as ensinarem a também terem o propósito, ou se tiverem mais sorte e forem um bocadinho melhores comunicadoras, estão presentes num ou dois ou três ou 10 eventos para falar daquela forma mais expansiva à la Tony Robbins. Sim, Tony. Ou então aplicam aquele raciocínio fácil do tens de trabalhar e o mundo não espera por ti, arranjam sempre uma metáfora qualquer com linguagem, tipo trabalhador acaba em dor. Por exemplo, no Reino Unido não, é worker, não acaba em dor. Os trabalhadores do Reino Unido de olhos menos. E todo este raciocínio do propósito é feito, parece-me, como uma resposta simplista e que é contraproducente para o mercado de trabalho. E se calhar, voltando ao mercado de trabalho, não sei se no final disto vais poder chamar este episódio de mercado de trabalho, mas é contraproducente, porque se tu estás a criar uma lógica laboral altamente individualizada em que as pessoas querem descobrir o propósito próprio da vida, tu perdes aquilo que dignificou o trabalho, que foi as pessoas terem a capacidade de se mobilizar para chegar a um conjunto de direitos que lhes permitem viver, trabalhar menos horas. Hoje em dia, eu vejo que tu tens que trabalhar mais horas. Deus me livre, eu quero trabalhar menos. E essa ideia do trabalhar mais, individual e seguir o propósito, tem um caminho muito concreto. Pensando nos nómadas digitais, é a plataformização do mercado de trabalho, que no início é muito gira. E eu convido qualquer pessoa que esteja a ver este podcast a lembrar-se de quando entrava numa das plataformas de transporte, tipo Uber ou Taxify, whatever. Quando entrava no início e falava com os motoristas e a felicidade com que eles descreviam o trabalho deles. Eu tenho clientes, eu estou sempre a ser chamado, sinto que estou a prestar um serviço muito melhor do que o tipo que era a minha alternativa.
experimenta entrar agora e perguntar-lhes como é que está a correr do ponto de vista sim, de... sim, não, sim. E eu não estou a dizer agora na pandemia, estou a dizer antes da pandemia. Sim. Isto vai acontecer com os designers porque querem ir para plataformas e querem valorizar os trabalhos enquanto freelancers, vai acontecer com os programadores e aquilo que nós garantimos em algum momento na história, eu estou a parecer um perigoso comunista a falar e não sou propriamente, não estou nem próximo, mas aquilo que nós garantimos... Está a ser o advogado do diabo, que é importante, que é para pôr as pessoas a pensar. Exato. Aquilo que nós garantimos e que nos dá alguma saúde mental, que é não trabalhar tanto, fazer coisas com o nosso tempo livre que sejam mais do que trabalhar, nem que seja cultivar-nos para trabalhar melhor, no limite, mas que seja, perde-se quando nós achamos que individualmente somos um melhor produto e nos comercializamos. E acho que há aqui uma linha que é um pouco perigosa, que é nós mesmo estando a fazer aquilo que mais nos apaixona, porque há essas pessoas, não é? Há pessoas que fazem, obviamente não há de ser a única coisa que gostam, mas há pessoas que fazem exatamente aquilo que as apaixona. E essa linha perigosa é o quê? É por elas fazerem aquilo que gostam, aquele conceito do quem corre por gosto não cansa, que é, como eu faço o que gosto, eu posso estar a trabalhar 24 horas seguidas que não tenho problemas nenhum em fazer isso porque eu faço o que gosto. Mas isto não é saudável, isto não é o suposto, isto não é... eu pelo menos acho, na minha mera opinião, que não é aceitável, mesmo fazendo aquilo que tu gostas. Eu não conheço nenhuma história de uma pessoa, e pode ser por incompetência minha, que no leito da morte tenha dito: meu filho, sabes que se eu pudesse voltar atrás o que eu fazia era trabalhar mais. Acho que ninguém tipo acabou, tipo percebeu, olha, isto é capaz de estar a acabar, e disse assim: olha, se eu voltasse atrás trabalhava mais. Não, se eu voltasse atrás aproveitava mais coisas que são não trabalhar. E repara, tu estás a falar com uma pessoa que é relativamente contente com o trabalho que faz. Eu gosto mesmo do meu trabalho. Sim. Não vivo propriamente mal. Aliás, tendo em conta que os meus pais são bastante humildes e que eu venho de uma família de classe média baixa, eu acho que vivo bastante acima das expectativas. Mas a ideia... isto tem a ver um bocado com uma... Vou aproveitar para recomendar outro livro. Depois, eu sei que tu fazes ali umas... Sim. Depois mando coisas. Boa, eu ia-te pedir, portanto... Mas há um livro que eu li recentemente, e até fui partilhando uns certos com o teu irmão, que se chama A Ditadura da Felicidade. E que descasca um bocadinho estes conceitos todos do individualismo e da forma como nós, de repente, somos uma sociedade de psicologia positiva. Eu vi com muito desagrado que... Eu acompanho um estudo que é do World Economic Forum, que é o Future of Jobs. E cada vez mais há coisas nas competências que os empregadores procuram. Eu não estou a falar das pessoas, estou a falar dos empregadores, como mindfulness. Sim. Isso preocupa-me não porque tenho alguma coisa contra a mindfulness. É porque o que o empregador te está a dizer é: isto vai ser tão estressante que é bom que tu tenhas capacidade de depois, quando estiveres em casa, respirares fundo, meditares um bocado, para amanhã estás cá outra vez às 6 da manhã porque isto vai doer e vais sair tarde. Acho que a vida é capaz de ser um bocadinho mais do que isso. Vamos para o último tema. Já. Também já estamos aqui há algum tempo, mas pronto, é mesmo assim... Depois cortas metade do que eu disse, que deve ter interesse. Não, isto é mesmo assim, começamos a divagar, mas tudo é importante. Gostava então de fazer aqui um contraste entre o mercado de trabalho e a classe social, porque acho que isto é muito relevante e eu sinto que é muito pouco falado. E acho que quando falamos de mercado de trabalho, quando falamos de propósito de vida, quando falamos destas coisas todas, metemos tudo num saco e nem toda a gente está nesse saco. E portanto, primeira pergunta: quais é que são as diferenças para a entrada no mercado de trabalho de pessoas de classes sociais diferentes? Podemos distinguir 3 classes, acho que é mais fácil assim e fica... Eu vou ser mais básico ainda. Ok, vou tipo... o tipo que não é de famílias e que não tem cunhas, como estávamos a dizer há bocado. Exato. O tipo que vem de famílias e que teve uma determinada educação. Acho que a diferença não está na entrada no mercado de trabalho, honestamente.
acho que se nós olharmos para o problema na entrada no mercado de trabalho já vamos tarde, porque à partida, quem está exposto a essa entrada no mercado de trabalho tem outro tipo de oportunidade competitiva. Ou seja, eu, independentemente de estar a concorrer com tipos que vêm de uma determinada família, se eu conseguir chegar ao ponto de estar na mesma faculdade que eles, tirar as mesmas notas ou melhores, à partida eu vou ter alguma coisa a dizer. Portanto, eu não sei se a entrada no mercado de trabalho é o fator, é o sítio onde estão as maiores. Claro que basta pensares. Eu vou dar um exemplo que é feito de se dizer, mas se tu entrares numa grande consultora ou numa sociedade de advogados ou num banco, nas funções mais executivas, entram pessoas que vêm de uma determinada classe e entram pessoas que, não vindo dessa classe, sabem estar mais ou menos, ou que se deram sempre com a malta dessa classe, e depois vêm pessoas que vêm das cidades mais pequenas do país e que nunca vestiram um fato na vida e que compraram o primeiro fato para trabalhar e que só o facto de elas estarem ali presentes já demonstra tão mais do que o que se calhar a maior parte das pessoas fez para estar ali. E tu és logo discriminado pelo fato que tens ou pela forma. Parece que voltamos à escola, não é? Também é igual. A gravata, e isso é um bocado triste. Mas eu acho que a diferença não é aí. Ela pode ser até uma espécie de bullying ou de este tipo não é da minha. Não é, como é que eu digo isto de uma forma assim? Não é da minha estirpe. Sim. Estou a tentar dizer aqui palavras simpáticas, não há palavras simpáticas para dizer isto. Mas há uma coisa que o Ricardo Araújo disse bem num episódio do Governo Sombra. O Ricardo Araújo Pereira disse uma coisa e que tem a ver com este tema do que é que está a acontecer nos populismos. Ele disse: há uma esquerda que identificou, e bem, ainda por cima identificou bem, que fatores como a cor de pele, como o género, como a orientação sexual, são fatores de desigualdade. Mas parece ter-se esquecido que o maior fator de desigualdade é a classe social. E eu se calhar acrescento em cima disto, correndo o risco de não dizer nada melhor do que o Ricardo Araújo Pereira, que tu podes ser mulher, negra e homossexual. À partida, se tu fores filha da Oprah Winfrey, tenho algumas dúvidas que a tua vida vai ser assim tão desigual. Eu não estou a dizer que não vai passar exatamente pelas tormentas que passa o género feminino, pessoas que não têm uma orientação heterossexual ou o facto de ser negra. Não estou a dizer que não vai haver discriminação por causa disso. Mas será que dentro desses fatores ela viverá pior do que alguém que nasceu em São Pedro da Mornhanha, é loiro, de olhos azuis, filhos de dois pais, a mãe que trabalha na agricultura de subsistência e um pai que leva para casa 500 euros a fazer pescados numas obras? Tenho dúvidas. E o problema da classe social é que quando nós chegamos a esta parte da entrada do mercado de trabalho, os que têm a sorte de lá chegar já passaram por muitas etapas, ou seja, não é aí que tu vais criar a principal desigualdade. A principal desigualdade cria-se quando tu vais para a escola. Ou quando... Nem é preciso ir mais longe. Tu estavas a dizer uma coisa que eu achei piada. Nós lá em casa discutimos, damos argumentos, nem sempre chegamos a conclusões. Eu estou a falar disto e estou numa posição de conhecer a tua família. Para quem está a ouvir isto, eu posso tecer este comentário. Eu sei que à partida a tua família vai ter um determinado tipo de discurso, um determinado tipo de argumentação, um determinado tipo de conhecimentos, um determinado tipo de bagagem intelectual e cultural que muitas famílias não têm. E tu já estás a criar uma desigualdade só aí. Claro. Só no facto de ouvires pessoas a falar sobre política, sobre economia, sobre sociedade. Já estás a criar uma desigualdade. E depois, essa desigualdade é alimentada quando tu vais para a escola e de repente, logo ali à partida, tens escolas que são mais gatizadas que outras. Tens acesso à educação, se tu fores para um colégio particular, e não estou a dizer que não tenho ideia que a educação privada seja melhor que a pública ou vice-versa, mas se tu fores para um colégio particular vais ser sujeito, sobretudo nas primeiras fases da tua vida, a educação artística, um conjunto de atividades físicas individuais e coletivas. Há muito maior mobilização para esse tipo de coisas e tu começas logo a criar a desigualdade. Para te responder a esta pergunta do mercado de trabalho ser diferente, eu vou para um tema político. Eu durante imenso tempo descrevia-me como um liberal pela questão do mérito,
Porquê? Porque é fácil tu explicares o teu próprio sucesso quando vens de uma classe mais baixa com mérito. É muito mais fácil a dizer, olha, o mérito que eu tive, já viste, sou uma máquina. Não é verdade. Foi sobretudo sorte. Até na parte das conversas. Porque, apesar de eu vir de uma classe média-baixa, os pais dos meus amigos, dos meus melhores amigos, os meus melhores amigos, não. E não são os meus melhores amigos que tu conheces, os meus melhores amigos do secundário, os meus bons amigos da faculdade. Portanto, eu fui exposto a um conjunto a um enquadramento social que foi um bocado diferente dos tipos que moram, e não precisamos de ir longe dos sítios onde nós crescemos. Em Carnaxide, atrás da Vieira, tens um bairro social. Sim, sim. A maior parte da malta da minha idade que está nesse bairro social, ou que cresceu nesse bairro social, curiosamente, os pais deles, e alguns até igualzinho, têm as funções dos meus pais. Há inclusive um deles que a mãe é auxiliar e o pai trabalha na fábrica do meu pai. Eu no outro dia fiz um percurso, e juro que isto foi quase seguido. Fui pôr gasolina e o tipo que me atendeu cresceu nesse bairro connosco a jogar à bola. Fui a uma superfície comercial e dois tipos que estavam a repor prateleiras eram desse bairro social. Apareceu um que não estava a repor prateleiras porque estava a sair do turno de repor prateleiras, também era desse bairro social. E saí daí e tive de ir a um cliente que é ao lado de uma empresa conhecida de seguranças, e cruzei-me com outro tipo que esteve nesse bairro social a viver a vida toda e que é segurança. Não é mérito, é sorte. E se calhar... Mas a sorte também procura-se, ou não? É porque eu acho... Eu estava a ouvir tudo o que tu estavas a dizer, e tu estavas a falar das pessoas que te rodeaste, acabaram por também te ajudar a crescer, não é? Mas se calhar se tu também não tivesses esse interesse, e se tu também não fosses uma pessoa que naturalmente se interessasse, fosse curioso e etc., também podias não ter envergado por este caminho. Não sei. Achas que quando eu comecei a ser, por exemplo, amigo do teu irmão, eu tinha a capacidade para perceber que... Eu acho que sim. Ou que ele tinha. Não sei se teríamos. Mas a questão é só esta, que é, as desigualdades começam muito em baixo, e eu durante imenso tempo acreditei nesta teoria de meritocracia. Que existe. O mérito é uma coisa que existe. Há pessoas que conseguem subir pelo mérito. O problema é que elas são só a exceção que confirma a regra. Que é propósito de vida. Saberes o que é que queres fazer. Se eu nem soube que informação é que havia de escolher, que livros é que havia de ler, se eu não fui exposto a nenhum desafio intelectual, se o máximo que eu tive de discussão foi o que me veio ou entrou pelas notícias adentro, e que é aqueles 20 minutos de if it bleeds, it leads, ou o que me entra para dentro nas redes sociais, aí é que eu estou a criar a desigualdade. Eu crio a desigualdade no mercado de trabalho, ou no acesso ao mercado de trabalho, porque para chegar ao ponto em que, e quando eu estou a dizer ao mercado de trabalho, não estou a dizer às funções mal remuneradas, aí há uma desigualdade ao contrário. Quando eu chego lá, eu já tive de passar por muita coisa e já deixei muita gente para trás. Portanto, o mérito explica algumas coisas e explica alguns percursos individuais. Eu gostava de viver cada vez mais perto de uma sociedade onde isso seja a regra. Não que toda a gente chegue lá, mas sim, que toda a gente tenha as ferramentas para, independentemente do sítio onde nasceu, da casa onde vive, do dinheiro que tem, quando entra numa escola, quando socializa com outras crianças, perceba que há um mundo para além do gueto onde ela está, ou para além da realidade que ela conhece. Não sei se isso acontece. E se dá-me alguma pena. Acho que podemos fazer muita coisa para isso. Exatamente. E aquilo que tu estavas a dizer era muito importante, porque a probabilidade de uma pessoa que vem de uma classe social mais baixa pensar nisto, do que é o propósito de vida e de paixão e etc., é muito pequena, não é? Não podemos comparar o tempo que uma pessoa que vem de uma classe social mais alta, que tem todo o tempo do mundo, que se calhar tem uma empregada doméstica em casa e que portanto não tem que ajudar com a mãe em nada, que tem tempo para fazer os trabalhos de casa, que ainda vai a seguir para uma aula de natação, que ainda vai fazer... Portanto, tem todo este contexto social e ainda tem tempo, a mãe ainda lhe dá uma história à noite e depois ainda tem tempo para pensar, como é que será que é o espaço, as estrelas, isso tudo.
que uma pessoa que não tem tempo, nunca teve na vida tempo para pensar nisto. Posso ser destrutivo? Podes, é o que eu quero. Estavas a dizer uma coisa que me fez lembrar sobre o propósito. Curiosamente, e eu espero que não exista muita gente desta área do propósito e do encontra-te a ti próprio e vai ter experiências incríveis. Curiosamente, as pessoas que falam sobre o propósito de vida têm exatamente a mesma resposta, igualzinha. E eu pensei nisto agora, posso estar errado. Mas quando lhes perguntam o que é que vais fazer ou o que é que achas que queres fazer, têm exatamente a mesma resposta que as pessoas que elas criticam, por exemplo, as que vão para o Big Brother ou a Casa dos Segredos, lhes perguntam o que é que eles vão fazer com o dinheiro. Vou viajar. Vou ter novas experiências. Ou seja, até para teres um propósito, ou até para dizeres que estás a descobrir o teu propósito, precisas de não ser ignorante. Olha, acho que é uma ótima forma de acabar este episódio. Muito obrigada, Gonçalo. Obrigado pelo convite. Acho que foi uma conversa muito interessante. Estavas a gozar comigo por ser uma conversa e não uma entrevista. Não, isto não é uma entrevista. E acho que foi uma conversa muito ignorante. E beijinhos e até para a semana. Até para a semana.